Oi pessoal, tudo bem? Espero que todos vocês estejam legal, cumprindo com o isolamento social, fazendo todas as atividades que nós professores estamos enviando para vocês, porque é lógico, é importante que você cumpra com todas elas, porque elas fazem parte do seu aprendizado. Nessa nossa teleaula de hoje, nós vamos ver a conclusão das nossas atividades a respeito da Europa, aspectos físicos. Eu peço que todos vocês abram o seu livro na página 248, naquela partezinha lá bem legal na conclusão do capítulo, no para conferir. Então vai lá no para conferir e nós vamos conferir aqui Europa, aspectos físicos. Então, primeiro lá, vem pedindo para você identificar algumas regiões da Europa. Nós estamos aqui com o mapa do Google Earth, tá? Então você tem lá Oceano Atlântico, tá aqui, olha, Oceano Atlântico, toda essa região aqui, Oceano Atlântico, aqui ó, também Península Ibérica, Oceano Atlântico. Depois vem lá, letra B, os Montes Urais. Os Montes Urais, ele é exatamente na região aqui, olha, do Mar Cáspio, vai exatamente lá para a região norte da Europa. Olha aqui, ó. Ele sobe aqui nessa região. Toda essa região é a região dos Montes Urais. Oceano Glacial Ártico, todo o norte da Europa. Toda essa região aqui é o Oceano Glacial Ártico. Aqui assim já não é mais Oceano Atlântico, já é o Oceano Glacial Ártico. O Mar Mediterrâneo, tá lá ó, no sul, o Mar Mediterrâneo. Vamos ver onde está o Mar Mediterrâneo. Está aqui, ó. Toda essa região aqui é o Mar Mediterrâneo. O Mar Mediterrâneo vem até aqui nessa região. Depois o Mar Mediterrâneo, Monte Cáucaso. O Monte Cáucaso está aqui nessa região. Vamos ver aqui um pouquinho mais aproximado. Aqui na região da Geórgia. Essa região que é aqui, ó, o Monte Cáucaso. Tá? Uma região extremamente conflituosa e nós vamos ver isso na nossa próxima aula. A gente já começa no nosso próximo capítulo, a gente já começa a ver alguma coisa sobre esses aspectos políticos da Europa. E depois o Estreito de Bósforos. Vamos ver aqui então o Estreito de Bósforos. O Estreito de Bósforos. O Estreito de Bósforos. Tem uma coisa bem interessante no Estreito de Bósforos. O Estreito de Bósforos liga dois mares, tá? Ele liga o Mar Cáspio ao Mar Negro. Agora, o que tem de interessante é que no Estreito de Bósforos é uma passagem, né, entre os dois mares, como você pode ver aqui. Esse é o Estreito de Bósforos. Nós temos uma grande cidade, que é a cidade de Istambul, que é a maior cidade da Turquia. Lembrando que a Turquia ocupa dois continentes, um pedacinho aqui da Europa e a Ásia, né? E a cidade de Istambul está nessas duas partes, uma das poucas cidades no mundo que ocupa dois continentes. E essa é uma passagem muito importante, de extrema importância econômica para os dois mares, lembrando que ela liga os dois mares, o Estreito de Bósforos. Nem preciso falar para vocês o porquê que o nome da região chama-se Estreito, né? A nossa próxima atividade, o nosso próximo item, ele fala sobre... desculpa. A resposta, então, por sua vez, fica 3, 1, 2, 4, 6 e 5. Essa é a sequência da resposta que fica na sua atividade aí no livro. Questão 2. Está pedindo para você relacionar o quadro natural europeu com algumas definições, como, por exemplo, a hidrografia, o relevo, o clima e a vegetação. Algumas situações, como, por exemplo, o item 1. Varia com as altitudes, sendo identificado principalmente em dois grandes grupos de formação. Um nas áreas de temperatura e o outro nas áreas do norte. Isso daí é uma região bem interessante. Está falando aqui, ó,
áreas do norte, nós estamos falando então sobre vegetação. Entre suas características está a presença de grandes bacias fluviais. Opa, a gente nem precisa basicamente continuar, porque se está falando sobre grandes bacias fluviais, só pode estar falando sobre os rios da Europa. Então é hidrografia. O item 3. Seus principais fatores de influência são a maritimidade, continentalidade, caracterizadas por correntes marítimas. Opa, só pode estar falando a respeito do clima e dessa região aqui, ó, do clima temperado oceânico, o clima que sofre a influência dos oceanos. E quarta parte, é dividida entre áreas de dobramentos modernos. Opa, nem precisa continuar porque é óbvio que está falando sobre relevo. Então, no exercício 2, a sequência ficou D, A, C, B. Questão número 3 é sobre os aspectos de vegetação europeia. Circule as características corretas dessas formas de vegetação. Então, vamos lá. A vegetação europeia divide-se em 3 grandes grupos de paisagísticos, sendo um deles formado por vegetais arbórea de grande porte com espécies decíduas nas áreas de influência oceânica, denominadas florestas temperadas, florestas tropicais, e vegetação homogênea de coníferas na taiga e savana. Bom, vamos voltar aqui ao anterior, onde ele fala sobre florestas temperadas ou florestas tropicais. No item anterior ele está falando sobre as florestas temperadas, então você deve circular a palavra da floresta temperada. Já agora nesse outro exemplo aqui ele está falando sobre uma vegetação homogênea de coníferas, então é sobre a taiga, lembrando que savana são campos. Além disso, são encontradas áreas de vegetação arbustiva. Opa, falou em arbusto, é uma região de clima semiárido, porque é próximo ao grande deserto do Saara. Só tem aqui ó, o mar do Mediterrâneo separando. Então é todo o sul da Europa, toda essa região sul da Europa, ela apresenta um clima ligeiramente quente e seco. É o clima arbustivo, mediterrâneo. Então nem precisamos continuar, pode circundar lá Mediterrâneo. Além de áreas de vegetação rasteira de altitude, como a floresta decídua, tundra e, altitude só pode ser muito fria, decídua é igualzinho à floresta tropical, então não é, com certeza, tundra. E nas áreas de planície continentais, a vegetação de chaparral ou estepes. Chaparral é apenas na região desértica semiárida na América do Norte. Na Europa nós temos a região das estepes. Agora nós vamos ao exercício número 4. Caracterize, de acordo com os tipos climáticos, as unidades climáticas encontradas no continente europeu. Vamos ver a letra A. Então aqui, olha, todas elas nós vamos ver. Lembrando que quanto mais próximo da África, mais quente. E à medida que você caminha para o norte, a temperatura vai baixando justamente porque caminhamos em direção ao Polo Norte, né? Então, ó, em direção ao Polo Norte, está aqui inclusive a Islândia, né? Que deixa a região extremamente fria. Vamos para a letra A. Áreas oceânicas com médias latitudes. E quando estamos falando de latitude, estamos falando das linhas imaginárias. Deixa eu colocar aqui algumas linhas imaginárias para vocês. As linhas, os paralelos. Então nós temos aqui, olha, 50, 60, 70. Quanto mais alto é o número do paralelo, mais frio vai ficando. Letra B. Áreas continentais com médias latitudes. Médias latitudes. Então aqui está numa média, não é nem tão baixo nem tão alto. Então são regiões de clima temperado continental. Tá bem aqui na região central, que é justamente o 50. Relevo de altitude com médias latitudes.
O clima é o frio e o montanhoso, porque está realmente aqui, ó, nessa região dos Alpes. Letra D. Áreas oceânicas com altas latitudes. Área oceânica com alta latitude. Então tá aqui, ó, alta latitude. Só pode ser o clima polar. Médias latitudes, olha lá, já está falando, médias latitudes, então é essa região. Médias latitudes com influência marítima mediterrânea. Influência marítima mediterrânea, está aqui o mar Mediterrâneo, só pode ser o clima mediterrâneo. Vamos agora para a questão 5. Descreva as unidades de relevo e a hidrografia do continente europeu utilizando os seguintes exemplos. Letra A. Áreas montanhosas de grandes altitudes, formadas tanto por dobramentos geológicos mais recentes, quanto dobramentos mais antigos e desgastados. Essa região só pode ser em médias latitudes, né? Daqui, médias latitudes, que é a região dos Alpes, os Apeninos e o Cáucaso, que são regiões novas, são regiões que estão sofrendo o soerguimento. São regiões provenientes do encontro de duas placas tectônicas, portanto, é um choque, e esse choque faz ainda que essas montanhas ainda estejam subindo, estejam em fase de crescimento. E a letra B, os rios, sobre a hidrografia. Rios de grande navegabilidade encontrados na área central do continente. Olha aqui, encontrados na área central do continente. Repara que tem uma área aqui que tem rio que tem tanta navegabilidade que é até mais verde essa região, que é a região do Danúbio. Grande navegabilidade encontrados na região central do continente, nas planícies. Só pode ser nessa região mesmo. Ocidentais europeias e apresentam vales férteis de grande exploração agrícola. Então vamos lá, só podem ser rios, os grandes, os maiores, os mais longos rios da Europa, que é o rio Reno, o rio Danúbio, que corre por aqui, o Sena, o Garina e o rio Volga, que corre aqui, o rio Volga, está aqui nessa região o Volga. Repara que é até mais verdinho a região onde o Volga corre. Pessoal, ficamos por aqui na nossa videoaula. Na nossa próxima aula, com certeza estaremos entrando no nosso próximo capítulo, que fala sobre os aspectos sociais, os aspectos humanos e econômicos da Europa. Aguardo todos vocês na nossa teleaula. Se você tiver alguma dúvida a respeito, por favor, anota para a gente tirar na nossa teleaula. Aguardo vocês lá. Um abração. Tchau!